Olá, meu nome é Luana, sou farmacêutica da Farmes e hoje a gente vai falar sobre o Defenscalp, ativo utilizado no tratamento de caspa e dermatite seborreica. A gente sabe que a caspa, além de uma predisposição individual, é muito causada pela proliferação do fungo de espécies do Malacésia. Porém, a gente tem aí também que anteriormente a essa proliferação, nós temos um aumento da oleosidade do cabelo. Então, uma pessoa que normalmente tem caspa é uma pessoa que tem um cabelo mais oleoso. Também a gente tem um aumento da inflamação desse couro cabeludo por causa da liberação de marcadores inflamatórios, em que o fungo se liga aos receptores. E também a gente tem ali um distúrbio, né, daquele extrato córneo, da camada mais superficial do nosso couro cabeludo. Os anticaspas normalmente utilizados, né, os ativos antifúngicos normalmente utilizados, eles são muito direcionados para a eliminação desse tipo de fungo. Então, o intuito de utilizar esse tipo de antifúngico normalmente é para eliminar o fungo da espécie Malacésia, por exemplo. No entanto, a gente sabe que um couro cabeludo saudável, ele tem diversos tipos de micro-organismos, incluindo o Malacésia. Então, a gente não quer que haja uma eliminação completa desse fungo, a gente quer que haja um equilíbrio, né, desse ecossistema do couro cabeludo. E nesse intuito tem o Defenscalp, que é esse ativo que vem com essa ação inovadora, que é de manter o equilíbrio desse fungo e de outros micro-organismos. Então, é um ativo ali que busca o equilíbrio da microbiota do couro cabeludo. Então, o que é o Defenscalp? O Defenscalp é um ativo padronizado, extraído da oleandro, que é uma planta tradicionalmente utilizada lá no hemisfério norte para acalmar irritações de pele. Defenscalp, no caso, ele é padronizado em uma molécula bioativa que é a oenotoína B, que é um polifenol ali conhecido muito pela sua ação 5-alfa-redutase. Então, ele tem uma ação anti-5-alfa-redutase e também tem ações anti-inflamatórias. E é muito interessante essa ação dele anti-5-alfa-redutase. A gente sabe que essa enzima, né, a 5-alfa-redutase, ela está relacionada ao aumento de DHT, que é um hormônio que leva à produção de oleosidade, que, como eu disse anteriormente, é uma das causas da produção de caspa exacerbada. No Defenscalp, aqui em alguns estudos, a gente tem, por exemplo, nesse estudo, a avaliação da acumulação de sebo nos sebócitos. Então, foi avaliado ali quanto de Defenscalp, né, subindo as concentrações de Defenscalp, iria inibir essa produção de oleosidade do cabelo. E a gente tem aí, então, que, por exemplo, a 0,1%, ele inibiu 43% da condição normal de produção de oleosidade que tinha naquele cabelo. Então, a gente pode dizer que é uma dose dependente. Então, quanto maior a concentração de Defenscalp, mais a gente vai ter diminuição da oleosidade do couro cabeludo. Um outro estudo e uma outra indicação também que o Defenscalp age é na modulação da resposta imune. Isso porque a gente tem ali, por exemplo, que o Malacésia, ele se liga a receptores como o Toll-like, que vai estimular o aumento ali de marcadores inflamatórios. B-defensinas, beta-defensinas, interleucinas. Então, a gente tem aí o aumento desses marcadores inflamatórios que vai levar ao aumento da proliferação do Malacésia e a caspa. Então, a gente tem que o Defenscalp ele vai modular, inibindo ao aumento desses mediadores inflamatórios. Aqui a gente tem, por exemplo, então, fizeram uma comparação tanto com dexametasona quanto hidrocortisona, que são ativos normalmente utilizados aí quando a gente tem uma inflamação no couro cabeludo, um eritema, né? Então, no primeiro quadro aí, a gente tem a dexametasona. Então, a dexametasona foi comparada com o Defenscalp e aí a gente queria comparar o quê? A inibição de interleucinas, que são esses marcadores inflamatórios. Então, a gente pode ver que houve uma inibição maior em comparação à utilização de dexametasona. E aqui no outro quadro a gente tem a utilização de hidrocortisona para comparar ali a redução do eritema, né, da vermelhidão daquele couro cabeludo. Após 24 horas, a gente pode reparar aqui que a hidrocortisona 1% e Defenscalp 3% tiveram uma ação bem semelhante na redução dessa vermelhidão do couro cabeludo. Então, a gente vê que o Defenscalp tem essa ação anti-inflamatória. Aqui a gente tem alguns explantes de pele, né, que foi avaliado tanto se, ao utilizar o Defenscalp numa pele íntegra, né, sem caspa, não houve alteração da morfologia da pele, então isso é um ponto positivo, porque a gente quer esse equilíbrio, né, do couro cabeludo. Aí, então, em seguida, os explantes de pele, eles foram tratados também com fungos e 5 dias após foi avaliado ali que realmente houve uma alteração da morfologia dessa pele.
Porém, depois, ao utilizar o Defenscalp nessa pele, né, com fungos, a gente teve uma volta, né, um equilíbrio de novo dessa morfologia da pele. Além, então, do Defenscalp atuar ali na questão de diminuição de oleosidade e de diminuição da inflamação, a gente também tem que ele vai reduzir a coesão, reforça, no caso, né, a coesão dos corneócitos. Porque a gente sabe que a caspa, né, é aqueles flóculos que podem estar tanto aderentes, e esses flóculos são os corneócitos, então ele pode estar tanto aderente no couro cabeludo quanto mais solto. E aí, com isso, o Defenscalp, ele foi visto que ele melhora a função barreira. Então ele vai promover ali aumento, né, estímulo da síntese de involucrina, que é um marcador que vai diferenciar os queratinócitos para ter maior coesão desses corneócitos, impedir que eles fiquem soltos ou mais aderentes superficialmente aí no couro cabeludo. Então a gente pode ver em imagem aí de fluorescência o aumento desse marcador, né, a involucrina. Além disso, foi feito um estudo também em vivo, né, então voluntários utilizaram por certo tempo antes um shampoo sem nenhum tipo de tratamento, né, um shampoo neutro, e depois utilizaram a cada 3 dias Defenscalp 1,5% e foram avaliados ali o score de caspa, ou seja, de 0 a 5, 0 considerado sem caspa e 5 considerado extremamente com caspa, né, aquele couro cabeludo. A gente também teve uma medida de sebo feito por método fotométrico. A gente também teve uma avaliação de imagens, né, após 30 dias. Então, no estudo, após 30 dias ali, a gente pode ver, por exemplo, que a oleosidade do couro cabeludo, ela reduziu em 67%, sendo que a gente pode ver ali uma queda maior já no 15º dia, então isso é um ponto bastante interessante. E 100% dos voluntários desse estudo tiveram resultados na diminuição da oleosidade do couro cabeludo. Então, o paciente que tiver também essa oleosidade excessiva, a gente pode pensar em usar o Defenscalp. Ali também foi avaliado tanto a caspa não aderente quanto a caspa aderente, em todos eles os resultados foram positivos. A partir até do 9º dia ali, a gente começa a ver um resultado maior, então 3 aplicações ali, né, já que foram de 3 em 3 dias, a gente já pode ver uma melhora nessa caspa. E aqui uma foto para a gente ver isso melhor, né, de um dos voluntários, em que no dia 0, aí na primeira coluna, a gente tinha uma maior concentração de caspas tanto aderentes quanto não aderentes. E no dia 30, aí na última coluna, a gente pode ver que realmente houve uma melhora nessa condição. Então, a Defenscalp, ele é indicado tanto para controle de caspa, dermatite seborreica, ele vai diminuir a produção de oleosidade, então o paciente que tem um problema de oleosidade no cabelo, a gente pode pensar no Defenscalp. Ele reduz a caspa tanto aderente quanto não aderente e também acalma a irritação do couro cabeludo, eritemas, enfim. Dosagens. O fornecedor ele traz para a gente que de 0,5 a 1% a gente pode pensar no método de prevenção ou manutenção, e de 1 a 1,5% a gente pode pensar ali já no tratamento mais intensivo. Então, talvez é interessante a gente começar com essas dosagens maiores e depois a gente ir reduzindo. Aqui algumas sugestões de fórmula, então pensando nesse caso de caspa e dermatite seborreica, a gente pode usar o Defenscalp, inclusive com esses antifúngicos muito utilizados, e também um shampoo de manutenção ou prevenção de caspas, numa concentração menor ali. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais do Defenscalp, e é isso, qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente.